Vereador Ricardo Marques, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da FAM. Vereador, você tem insistentemente atuado na Câmara Municipal de Aracaju com a pauta dos transportes. Que resultados tem surtido essa sua atuação? Como é que o senhor tem visto o cenário atual dos transportes aqui na capital? Bem, eu tenho trazido a discussão, à baila esse assunto, não de agora, já há muito tempo, principalmente quando eu iniciei o meu mandato no ano passado. Foi um dos primeiros pontos que eu levantei na Câmara de Vereadores, foi a questão do transporte. No ano passado, nós estávamos vivendo numa pandemia e, como todos perceberam, reduziram a frota e as pessoas ficaram sem entender, porque acumulou mais pessoas nos ônibus. E a partir dali eu já levantava a questão de que o sistema passava por uma situação crítica, não por causa da pandemia. A pandemia estava começando a agravar, mas porque há muito tempo o sistema já vinha sido esquecido. E eu digo isso não somente por essa gestão, mas por a gestão que antecedeu e na gestão que antecedeu a gestão passada, que é a mesma gestão. Então, assim, o transporte, a mobilidade urbana aqui em Aracaju estava sendo esquecida. Mas, Ricardo, por que você fala sobre esse assunto? Porque eu cresci como jovem estudante, como adolescente, dentro do sistema de transporte de Aracaju. Fui estagiário, eu ficava dentro dos ônibus, Narciso, contando passageiro. Quantos passageiros subiam e quantos passageiros desciam no ônibus na linha 001, por exemplo, para saber quantos veículos nós iríamos colocar ali dentro para rodar naquela linha. Origem, destino. Então, eu tenho um carinho muito grande. E eu percebi que de lá para cá, do final da década de 80, início da década de 90, para cá, o sistema a mobilidade urbana, o transporte urbano foi esquecido. E hoje nós estamos pagando uma conta muito alta por esse esquecimento. As pessoas estão andando em ônibus lotados, sucateados, sujos, que quebram toda hora, que não dá a mínima prestação de serviço para o aracajuano e as pessoas da região da Grande Aracaju. E simplesmente parece que os nossos gestores, eu digo nossos gestores, os nossos políticos, eu faço parte disso, não levam em conta esse assunto. Por exemplo, hoje está chovendo. Pode ter certeza que tem aracajuano, tem pessoas aqui que estão pegando ônibus que tem pingueira. É um absurdo isso. Não dá, no século que nós estamos vivendo, no ano de 2022, ter uma prestação de serviço muito ruim. Ricardo, o diesel aumentou, está aumentando o tempo todo. É verdade, mas não aumentou só para os donos de empresa, aumentou para os donos de empresas de comunicação, para o servidor público, para qualquer pessoa, para todo mundo. A gasolina aumentou e todo mundo está passando por um problema ruim. Mas quem no passado começou a ajustar a sua casa, hoje está conseguindo andar com mais tranquilidade no trilho. O nosso problema hoje de transporte público não começou agora, começou há anos. E é por isso que eu tenho batido nessa tecla, porque mais de 60% da população de Aracaju e região pega um ônibus, precisa do transporte público. E se a gente não olhar com carinho para esse momento, para resolver essa situação, as coisas vão só piorar, Narciso. Inclusive, há poucos instantes, Ricardo, nós estávamos ouvindo aqui o relato de trabalhadores e ao final da fala dele eu referendei. As empresas elas podem ter acesso a bancos e elas têm como se comprometer com os bancos para poder tomar empréstimos e vão neste jogo administrativo para tentar se livrar desta crise. O trabalhador não. Quando ele fica sem crédito, não tem banco que dê dinheiro a ele. O cartão não fica com saldo para ele ficar fazendo compra. O aluguel não tem um prazo ilimitado para ele parar de pagar. E nós temos trabalhadores que estão ficando sem pagamento de salário recorrentemente das empresas que fazem o transporte aqui na capital. Agora você trouxe um assunto que é muito delicado, Narciso. Se eu falar para você que nem todas as empresas aqui que rodam no sistema de transporte de Aracaju têm acesso ao crédito, sabe por que não tem? Por um simples fato, não tem segurança jurídica para que os bancos tenham assim, olha, eu vou lhe dar um empréstimo para você melhorar a sua empresa. Não tem a segurança jurídica. E você sabe quando eu falo segurança jurídica o que é? Um documento simples que é preciso fazer, que vai dar trabalho, mas é preciso fazer, que chama-se licitação. Sem licitação, as empresas que
rodam aqui em Aracaju não têm condições de chegar num banco hoje e dizer eu quero tantos milhões de empréstimo para a minha empresa. Não tem, Narciso. Porque nenhum banco vai dizer assim, vai se sustentar em quê? Qual documento? Você tem algum contrato que diz que você presta um serviço naquela cidade? Não tem, Narciso. Hoje, uma empresa só faz isso aqui, tem condições de fazer isso, porque a pessoa tem outros, em outras cidades. Não tenha dúvidas que os empresários têm outras formas, Ricardo. Pior é para o trabalhador. Tem, mas o trabalhador sofre muito mais. Eu estou falando isso porque hoje, enquanto a gente não organizar o nosso sistema, Narciso, resolver juridicamente, com o pé no chão, com coragem, essa coisa aqui vai se repetir há anos. Isso que está acontecendo hoje aconteceu em 2014, 2013, 2014. Se hoje a Prefeitura de Aracaju pode encher os cofres das empresas de ônibus aqui na capital. Pode encher. Dia desses você foi provocado, insultado, inclusive eu registrei isso na minha coluna domingueira, pelo empresário Adierson Monteiro. Adierson disse no grupo Café com Política, botem Ricardo Marques na SMPT, se ele não resolver o problema do transporte público em 60 dias, vai passar por... Aí não lembro lá a palavra, se foi charlatão ou... Não, demagogo. Demagogo. Como é que você vê essa situação? Os empresários começam a se incomodar com as cobranças que você faz. E eu já digo a eles que eu tenho muito carinho por eles. Eu acho que os empresários são pessoas que fazem o desenvolvimento de nossa cidade, com emprego, com trabalho, e eles são muito importantes. Mas o problema não está com eles, está com a administração, com a organização. Eu digo sempre, não é o vereador Ricardo Marques ou a pessoa A ou B que vai resolver. É importante que a pessoa que esteja na SMTT saia para a rua e ouça a voz do povo. Mas para resolver esse problema tem que se juntar, tem que ter união de Prefeitura, Câmara de Vereadores, Ministério Público, Tribunal de Contas, prefeituras de Socorro, Barra, São Cristóvão. Você não ouve os prefeitos dessas cidades falarem nada. É um absurdo isso, parece que o transporte é só de Aracaju, não. Roda São Cristóvão, roda Barra e roda Socorro. Os prefeitos dessas cidades têm tanto obrigação quanto o prefeito Arivaldo Nogueira. Tanto a mesma. E eles deveriam se unir. Enquanto esses prefeitos, os vereadores, meus colegas também dessas outras cidades, nós nos unirmos para resolver esse problema, não vai resolver. E o povo tem que prestar atenção nisso. Agora, eu estou realmente batendo muito nessa tecla porque eu acredito que não dá mais. Aracaju é uma cidade linda, certo? É uma cidade de povo trabalhador, e quando você vai na rua, você vê a situação caótica no transporte. Você vai ali no terminal novo do mercado, ficou bonito aquele terminal, Narciso, você já passou por lá, né? Bonito. Tem 2 plataformas que não funcionam. Ônibus velhos quebrando toda hora. Para que uma estrutura daquela? 2 plataformas que não funcionam porque os ônibus não conseguem entrar. É um absurdo isso. E as pessoas, é como se as pessoas se sentem enganadas com o que está acontecendo aqui em Aracaju com relação à mobilidade urbana. O ônibus é apenas uma parte do que está acontecendo em Aracaju. Ô, meu caro Ricardo Marques, desdobramentos práticos diante de todas essas cobranças, o que é que nós temos na Câmara ou na provocação aí de outros órgãos? Eu tenho ido em outros órgãos, fui no Ministério Público Estadual, falei com o Procurador-Geral, fui no TCE, falei com o presidente do TCE. Eu tenho procurado, só não consegui ainda na CMTT porque eu não tenho acesso lá, mas também não tem problema. Com o Ministério Público Estadual, nós conseguimos, através da escola lá do Ministério Público, vamos fazer um seminário aqui, trazendo a promotora do Ministério Público de Alagoas. Lá foi feita a licitação. Narciso, você tem ideia, em Alagoas, lá tem os mesmos problemas aqui de Aracaju. O diesel aumentou lá também, não só aumentou aqui em Aracaju, não. Mas lá a passagem de ônibus é R$ 3,37, Narciso. Sabe por quê? Porque lá foi feita a licitação e na licitação colocou bem claro os direitos e deveres. Olha, você quer dar gratuidade para estudantes, idosos, pessoas com deficiência, não tem problema nenhum, pode dar para todo mundo. Agora vai ter que ter a contrapartida do poder público. O poder público vai ter que chegar junto. Por causa disso, por causa desses direitos e deveres bem claros numa licitação, lá a passagem é R$ 3,37, estudante não paga passagem,
durante a semana para estudar, dia de domingo a passagem de graça, tudo às claras. É isso que eu estou tentando buscar, sugerir, e eu acredito que nós estamos tendo resultado. Só esse seminário, que vai ser no dia 13, eu aproveito e já convido toda a população, estudantes, vereadores de outras cidades, os prefeitos dessas cidades, promotores, advogados, os meus colegas comunicadores, dia 13 de junho agora, no auditório do Ministério Público Estadual, a partir das 9 horas da manhã, vamos discutir o transporte público, o que outras cidades fizeram, o que deu certo, o que não deu certo, para trazer para Aracaju. Eu acredito só com discussão, com união de todo mundo a gente vai resolver. Porque só colocar dinheiro no cofre, ok, você vai resolver paliativamente, mas daqui a pouco tudo volta a acontecer como ontem. Ontem não foi a primeira manifestação nem paralisação, não. Acho que já tivemos umas 4 a 5 manifestações este ano de 2022. Os rodoviários estão sofrendo e a população sofrendo também e muito com relação a isso, ainda mais agora com esse aumento de passagem absurdo, no meu ver, já que não temos uma prestação de serviço adequada para o povo aracajuano. Meu caro Ricardo Marques, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da FAM. Tenha um bom dia. Bom dia, Narciso. Muito obrigado. Um abraço para todos os ouvintes da FAM. Tá aí, portanto, dia 30 de junho, 30 de maio, aliás, melhor dizendo, né? Audiência pública no Ministério Público Estadual sobre a questão do transporte público.